Olá pessoas do ProExacta, a videoaula de hoje vai ser sobre impulso e quantidade de movimento. Primeiro vamos revisar alguns conceitos sobre quantidade de movimento. A quantidade de movimento Q é dada pela massa do corpo multiplicada pela sua velocidade. E a quantidade de movimento de um sistema é a soma das quantidades de movimento de cada corpo. A força também pode ser definida pela quantidade de movimento, sendo a variação da quantidade de movimento pela variação do tempo. Como vocês podem ver, a fórmula é a mesma, m vezes a ao ser expandida. Eu coloquei também três observações que eu acho que são importantes para a quantidade de movimento. Que a primeira é: a quantidade de movimento é um vetor, ela tem o mesmo sentido e a mesma direção da velocidade. E a segunda é que quando a força é zero, quando não tem força externa atuando no sistema, a quantidade de movimento não vai variar. E a terceira observação é que a energia não necessariamente se conserva em um sistema, mesmo a quantidade de movimento se conservando. Tanto que, quando ela se conserva, é um caso especial chamado de colisão elástica, colisão perfeitamente elástica. Do contrário, quando tem um maior desperdício de energia, é chamada de colisão perfeitamente inelástica, e qualquer coisa entre uma e outra é colisão parcialmente inelástica ou parcialmente elástica. Para ver como isso seria aplicado, tem uma questão aqui da Universidade Estadual da Paraíba, que é: um garoto brincando de bola de gude com seu colega executou uma jogada e percebeu que, ao lançar sua bola A com certa velocidade VA contra a bola B de seu colega, a qual se encontrava em repouso, o seguinte fenômeno aconteceu. Tem a descrição da imagem aqui. No instante 1, a bola vem com VA e bate na bola VB, que está parada. E logo depois a bola A fica parada e a B vai com a velocidade VB igual a velocidade de A, como diz o texto. Imediatamente após a colisão entre as bolas, a bola A ficou parada enquanto a bola B adquiriu uma velocidade igual a VA, velocidade da bola A antes da colisão. Essa situação pode ser representada através da figura acima, sendo uma situação antes das bolas colidirem e situação após a colisão 2. Considerando que essa observação só seria possível no plano horizontal sem atrito, é correto afirmar que, como não tem atrito, o sistema está sem forças externas, então temos conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento de A mais B é constante, então QA no instante 1 mais QB no instante 1 é QA no instante 2 mais QB no instante 2. QB1 e QA2 são zero, porque os corpos estão parados. E, nos outros casos, é a massa do corpo vezes a velocidade do corpo. E daí, a gente tira que as massas são iguais. Então, vamos para os itens da questão. Item A. A colisão mostrada é inelástica. Não se os corpos tinham a mesma velocidade e têm a mesma massa, eles têm a mesma energia cinética, então a energia foi conservada. É uma colisão elástica, não inelástica. No item B, a energia se conservou. C. A massa da bola A é maior do que a massa da bola B. Não, as duas massas são iguais. A quantidade de movimento se conservou, sim. E o item E é eliminado porque o item D está certo. A quantidade de movimento não se conservou, não. O segundo conceito a ser abordado nessa videoaula é o de impulso. O impulso, para uma força constante, é essa força pelo tempo que ela é aplicada num corpo. Como a força é ΔQ sobre ΔT, o impulso também pode ser considerado a variação da quantidade de movimento. Também três observações importantes aqui. O impulso é um vetor também. Todos os vetores estão em negrito aqui.
A segunda observação é que uma força grande no tempo pequeno é igual a uma força pequena no intervalo de tempo grande. Então, caso você queira alterar a quantidade de movimento de um corpo, você pode fazer isso usando uma força grande em pouco tempo ou uma força pequena no intervalo de tempo maior. A terceira observação é que essa fórmula só é válida para forças constantes. Caso você tenha uma força que varie, você pode fazer a área do gráfico de F por T, como é o caso da próxima questão. Essa questão é da UFC, antes de aderir ao Enem, que se lê: a única força horizontal ao longo do eixo X, que atua em uma partícula de massa m igual a 2 kg, é descrita em um dado intervalo de tempo pelo gráfico abaixo. A partícula está sujeita a um campo gravitacional uniforme, cuja aceleração é constante, apontando para baixo, ao longo da vertical, de módulo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze quaisquer efeitos de atrito. Como eu disse, a quantidade de movimento, o impulso e a força são vetores. Então, o campo gravitacional, que vai fazer uma força-peso de 20 newtons para baixo, não deve ser considerada porque a gente está fazendo uma análise na horizontal. É perpendicular à gravidade, então não deve alterar a quantidade de movimento do corpo na horizontal. O primeiro item pede para determinar o módulo da força resultante sobre a partícula entre os instantes t1 e t igual a 3 segundos, sabendo que o impulso ao longo da direção horizontal foi de 30 newtons vezes segundos no referido intervalo de tempo. O impulso, como foi dito, é a área do gráfico nesse intervalo de tempo, que no caso é simplesmente um retângulo de altura f1 e de base de 1 a 3 segundos, que é 2. E ele disse que essa área, que é o impulso, é de 30. Então, resolvendo a equação da área do retângulo, F é igual a 15 newtons. Vale lembrar que o que o item pediu foi o módulo da força resultante. Então, daí você vai usar aqueles 20 newtons na vertical com os 15 na horizontal com o teorema de Pitágoras. Já o próximo item pede a variação da quantidade de movimento da partícula na direção horizontal entre os instantes t2 e t3 de 3 a 7 segundos. A variação da quantidade de movimento é o impulso, como a gente já viu, e novamente vai ser a área. No caso, vai ser a área desse trapézio deitado, de altura 7 menos 3, 4, e de bases F1 e 20. F1 a gente viu que era 15. Então, resolvendo de novo a fórmula da área para o trapézio, o impulso vai ser de 70 newtons vezes segundo. E novamente, a gente só considera a componente horizontal dessa força, que varia no tempo dessa vez, porque a gravidade, que é a outra força que está no sistema, atua na vertical. Por último, temos essa última questão. Um automóvel para quase instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista se dá em condição de... Antes de ler os itens, algumas coisas. Momento é a mesma coisa de quantidade de movimento, é só a palavra latina para isso. E o que o airbag faz é aumentar o intervalo de tempo de choque do motorista com o carro. Sem airbag nem cinto de segurança, o motorista é jogado contra o carro, que está parado. Por inércia, o motorista tem a mesma velocidade do carro.
E ele vai parar também ao bater com alguma coisa. Pode ser o cinto de segurança ou o airbag. O que o airbag vai fazer é, como já disse, aumentar o intervalo de tempo, diminuindo então a força que vai ser exercida no motorista. Como a gente já viu, a quantidade de movimento pelo tempo é a força exercida no sistema. O sistema, no caso, é apenas o motorista. Então, para um maior intervalo de tempo, a força vai ser menor para a mesma quantidade de movimento. Então, a resposta é o item A. O menor força em maior período de tempo. O item B está errado porque o motorista tem a mesma velocidade inicial, que é a velocidade do carro, e ele vai parar. O item C, ele também tem a mesma energia, a mesma velocidade, por isso não o item D. E a ideia é aumentar o tempo, então o item A também está falso. Novamente, o item A, menor força por ter um maior intervalo de tempo, para a mesma variação da quantidade de movimento. E essa questão era do ITA. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula.